Olá para vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais. Tanto as redes sociais do nosso escritório de advocacia, o Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados, que está no Instagram, no @Nogueira e Nogueira THE, e no Facebook, no Nogueira e Nogueira Sociedade de Advogados, como também nas nossas redes sociais pessoais. Nós estamos lá no Instagram, no @Alexandre Nogueira 11, e no Facebook, no Alexandre Castro Nogueira. E principalmente para vocês que nos acompanham no nosso canal do YouTube, o Alexandre Nogueira, onde nós estamos postando materiais que visam atualizar todos aqueles que atuam com direito e processo eleitoral. Esse é o foco do canal agora, nesse ano de 2020. Embora nós vamos ter outros vídeos tratando de outras coisas depois, como já tivemos algumas lives tratando de outros assuntos muito interessantes, mas esse é o foco. E eu peço a vocês que estão nos acompanhando que sigam o nosso canal, aperte o sininho, coloque lá as notificações para que sempre que a gente estiver postando um vídeo novo, você possa acompanhar e ver quais são as novidades do mundo do direito eleitoral, do processo eleitoral. Tá? Esse vídeo aqui, ele é para tratar exclusivamente sobre propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode, tanto na campanha como na pré-campanha. E começo pela pré-campanha. Na pré-campanha, aquilo que os pré-candidatos não podem fazer é pedir voto, tá? Não pode ter pedido de voto, nem em rede social, nem em reuniões, nem em WhatsApp, etc. Não pode. E isso é propaganda eleitoral extemporânea, à luz da legislação. Mas isso não pode acontecer nem de maneira explícita, nem de maneira implícita, tá? Explícita é essa maneira que eu já falei. Implícito é quando uma pessoa faz comparações, comparação de ação, comparação entre candidatos, comparação de qualidades, eu tenho aquela qualidade, eu tenho essa qualidade, fulano não tem, etc. Todo tipo de comparação é considerado uma propaganda eleitoral extemporânea. Isso não pode acontecer. E outro ponto que eu estou vendo aí muitos pré-candidatos desobedecerem, isso a gente coloca isso aqui, obviamente, a partir do entendimento que vem acontecendo nos tribunais regionais eleitorais e também no TSE, que é o quê? O impulsionamento de postagens de pré-candidatos. Muitas vezes, alguns pré-candidatos que não são tão conhecidos impulsionam as suas redes sociais. Para quê? Para inflamar, para conseguir mais seguidores, né? E outros fazem ações remuneradas para conseguir que aumente o seu número de seguidores, mas via robôs. E isso também é um gasto ilícito de campanha, é um gasto que representa propaganda eleitoral extemporânea. Essas postagens e essas ações que visam inflar uma rede social, elas não podem acontecer. Os casos que chegam até a Justiça Eleitoral tem aplicado multa. Mas dependendo do volume dessa ação, isso pode dar até cassação de candidatura ou de mandato, através de uma ação de investigação judicial eleitoral. Porque se é uma prática contundente, pode representar, sim, abuso de poder econômico, tá? E na campanha eleitoral, que começa a partir do dia 26 de setembro, existem muitas coisas que pode, que não pode. Não houve tanta modificação na propaganda eleitoral, mas é importante colocar para todo mundo que vai trabalhar com isso o que pode e o que não pode para esse ano de 2020. Por exemplo, em bens particulares, bens móveis, automóveis, carros, caminhões, bicicletas, motocicletas, etc. Pode o adesivo plástico de meio metro quadrado, como pode também o para-brisa traseiro do veículo microperfurado na dimensão do próprio para-brisa. Isso é permitido pela legislação, tá? Agora não pode justaposição. Justaposição é o quê? Você pegar vários adesivos de meio metro quadrado, colocar um do lado do outro. É uma coisa só, ultrapassa meio metro quadrado, vira propaganda irregular. Então, isso não pode, tá? Em relação a bens particulares, residências, casas, apartamentos, você pode usar o adesivo na janela, no portão, no muro, tá? Mas não pode fazer a justaposição e nem pode ultrapassar esse meio metro quadrado, tá? Em relação à utilização de som, tá? Mais especificamente, alto-falantes e amplificadores. O que pode? De 27 de setembro, quando começa a propaganda eleitoral, né, o período eleitoral, o período da propaganda eleitoral, até 14 de novembro de 2020, você pode usar os alto-falantes e amplificadores para propagar as ideias entre 8 e 10 horas da noite, né? Mas no dia da eleição não vai poder.
E também não vai poder, que é o dia 15, né? E também não vai poder, a menos de 200 metros das sedes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, quartéis, outros estabelecimentos militares, hospitais, casas de saúde, escolas públicas, bibliotecas, igrejas, teatros, enfim, de equipamentos públicos, quando esses estiverem em funcionamento. Talvez não seja em alguns deles o caso agora, por causa da pandemia. Tá? Em relação à propaganda em bens públicos ou em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, né? Ou seja, os bens de uso comuns, né? Como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos religiosos, ginásios, enfim, ainda que eles sejam de propriedade privada, mas dependam de permissão do poder público. Você pode ter propaganda nas vias públicas, das 6 às 10 horas da noite, né? Você pode colocar mesa para distribuição de material de campanha, santinhos, adesivos, etc. E até bandeiras, também é considerado. As bandeiras são consideradas material impresso e pode ter, sim, bandeiras. Tá? Então, só que essas mesas elas têm que ser móveis, barracas e tal, para se proteger do sol, né? E não pode ter de nenhuma maneira, isso não pode representar uma dificuldade para o trânsito. Né? O que não pode? Não vai poder pichação, inscrição à tinta, colocação de placas, estandartes, né? Faixas, cavaletes, bonecos de posto que a gente conhece e assemelhados. Inclusive nos postos, iluminação pública, nas sinalizações, nos viadutos, praças, passarelas, pontes, paradas de ônibus, árvores, jardins localizados em áreas públicas, muros, cercas e tapumes e divisórias de obras públicas, por exemplo. Tá? Pode haver caminhada, carreata e passeata do dia 27 de setembro até às 10 horas, com carro de som ou mini trio, desde que haja ali as falas do candidato. É importante dizer, não vamos ter carro de som volante no modalidade tradicional que a gente conhece, principalmente aqui no Nordeste. Tá? E não vai poder isso no dia da eleição. Carro de som volante só com o candidato dentro, falando com a população. Deixando bem claro, carro de som, mini trio e trio elétrico, certo? Vai poder também do dia 27 de setembro até 14 de novembro, né? Desde que ele respeite o limite de 80 decibéis e vai ser medido a 7 metros de distância do carro, né? E isso vai poder ser utilizado em carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões e comícios, tranquilamente, tá? Só não vai poder ser utilizado de maneira isolada, como eu falei, como era antigamente, né? Em relação aos comícios, serão permitidos os comícios, né? Ainda que nós tenhamos aqui a restrição da pandemia, mas será permitido os comícios segundo a legislação a partir do dia 27 de setembro até o dia 12 de novembro. Né? O comício de encerramento pode ser prorrogado por mais 2 horas, né? E pode utilizar trio elétrico para a sonorização desse comício. Não vai poder depois do dia 13 de novembro até as 24 horas depois do encerramento da votação. Não vai poder ter esse tipo de utilização. Não vai poder realização de showmício, nem evento assemelhado, nem apresentação remunerada de qualquer tipo de artista ou pessoa conhecida. Né? O comitê de campanhas e a sede do partido político vai poder ter, né, lá, vai poder ter a inscrição do nome na fachada da sua sede das dependências, na melhor forma, e isso vai poder ter o nome dos candidatos, partidos políticos, coligação, e escrever lá que é a sede do Comitê Central e a sua designação, bem como o número do candidato. Isso vai poder ter. Que não vai poder ter uma justaposição de propaganda eleitoral nesse espaço de até 4 metros quadrados, de mais de 4 metros quadrados no Comitê Central e nos demais comitês, mesmo a restrição da propaganda normal de meio metro quadrado. Né? Os debates vão acontecer de maneira normal, a partir do dia 31 de agosto, né, com as pré-candidaturas até o dia 12 de novembro. Para isso, para que haja esse debate, o partido com o candidato deve ter no mínimo 5 parlamentares no Congresso Nacional, ou seja, no mínimo 5 deputados federais. Né? Toda vez que isso acontecer, deve haver ali a preocupação em ter uma legenda ou algo que possa ser identificado para os deficientes, para as pessoas que têm deficiência auditiva, né, com intérprete de Libras ou a audiodescrição, a possibilidade de audiodescrição. Não vai poder a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate na mesma emissora. Não vai poder mais naquela mesma emissora.
né? A exclusão de candidato cuja presença seja assegurada por lei também não vai poder haver. E a exclusão de candidato cuja participação seja facultativa e que tenha sido convidado pela emissora de rádio ou de televisão. Tá? O financiamento coletivo vai poder, né, vai ter nessa eleição também as vaquinhas virtuais e a sua divulgação já está liberada desde o dia 15 de maio. O senhor pode ir lá no site do TSE contratar uma empresa pré-candidato para começar a arrecadar para a sua campanha e fazer a divulgação da sua vaquinha coletiva. Nesses espaços não vão poder ter pedido de voto, nem deixar de observar as regras da propaganda da internet. Tá? Então, pessoal, esse vídeo eu vou terminar por aqui. Né? Vamos ter um outro vídeo falando só sobre propaganda eleitoral. Tá? E espero que vocês nos acompanhem e nos dêem essa moral de estar divulgando o nosso material aí para outras pessoas que estejam interessadas no assunto de eleições 2020, tá ok? Esse vídeo continua. Um abraço, até mais.